Jesus Cristo viveu entre os homens pecadores, realizando milagres, curando enfermos, ensinando novas doutrinas. Mesmo sendo o Senhor dos Senhores, deu exemplos de grande humildade. Em uma de suas viagens com São Pedro, aproximou-se da casa muito simples, onde morava um casal. Como a noite se aproximava, pediu abrigo. O homem, feliz em recebê-los, ofereceu pouso de imediato, mostrando que, apesar da pobreza, tinha um coração generoso. A esposa também não demonstrou má vontade. Pelo contrário, recebeu os visitantes com alegria e se apressou em preparar uma refeição. Na cozinha, fez uma comida simples, mas serviu com boa vontade. Ao levar a ceia, pediu desculpas pela simplicidade. E Jesus e Pedro responderam que não mereciam tamanha bondade. Disseram que um abrigo dado com boa intenção já era o suficiente. Quando chegou a hora de dormir, o casal arrumou tudo da melhor forma possível. A mulher, envergonhada por não ter um colchão, ofereceu a própria esteira para que os dois não dormissem no chão. No amanhecer, ela já estava de pé. Acendeu o fogo, ferveu água, preparou pães. E somente depois do café, os viajantes seguiram viagem. Eles agradeceram pelo alimento, pela pousada e pediram que Deus olhasse por aquele casal sempre. Seguindo o caminho, Pedro comentou: Senhor, que gente boa! Dá pena ver pessoas tão humildes vivendo assim. Em toda a minha vida, nunca encontrei almas tão generosas. Um marido tão caridoso e a esposa igualmente. Um casal assim merece uma recompensa. Senhor, dê a eles riqueza, pois mesmo depois de ricos, o povo ainda os chamaria de pais da pobreza, de tão bons que são. Jesus então respondeu que o coração do homem é enganoso, que ninguém é exatamente o que parece ser. Disse que a pobreza mantém as pessoas humildes e prontas a ajudar, mas que a riqueza costuma endurecer o coração, que quando o pobre fica rico, muitas vezes não oferece sequer uma pousada. Pedro insistiu, dizendo que aquele casal seria exceção à regra. Jesus não discutiu e continuaram a viagem. Mas ele decidiu mostrar a Pedro que ele estava enganado. Em certo dia, o homem pobre encontrou perto da superfície da terra uma pedra de brilhante enquanto cavava um poço. Vendeu-a por 10.000 moedas e se tornou rico rapidamente. Com o dinheiro, construiu uma grande casa, comprou móveis caros, joias de ouro e belos vestidos de seda para a esposa. Transformado pela riqueza, passou a se achar importante e só permitia que pessoas ricas visitassem sua casa. Já não era mais aquele homem humilde e acolhedor. Certo dia, Jesus e Pedro passaram novamente pela região e pararam diante da mansão do agora fazendeiro. Pedro nem reconheceu o local, mas Jesus sabia de tudo. O sol estava se pondo, a tarde nublada. Jesus pediu a Pedro que fosse à casa pedir pouso. Pedro bateu e o empregado atendeu. Ele pediu para falar com o fazendeiro, pois precisava de hospedagem para ele e seu companheiro. O criado foi chamar o patrão, que apareceu e respondeu que não tinha lugar, a não ser no fundo do engenho. Jesus aceitou e disse a Pedro que dormiriam ali mesmo. Nos fundos, encontraram um quarto sujo, cheio de bagaço, de cana e esterco de cabrito. Dormiram ali, cercados de mosquitos e percevejos. De manhã cedo, o criado veio dizer que o patrão queria vê-los antes de ir embora. O fazendeiro apareceu e disse: tenho um serviço para vocês. Em troca da hospedagem, quero que pilhem arroz. Esse era um costume de quem dormia no lugar: pilar arroz para esquentar o frio e quebrar o jejum. Ele trouxe 2 sacos de arroz e um pilão para cada um. Pedro ficou indignado, mas Jesus, calmamente, disse ao homem para trazer ainda mais arroz. O fazendeiro respondeu que tinha quantidade suficiente para ocupar dias de trabalho. Jesus pediu que guardasse os pilões e enviasse todo o arroz para o salão. Mandou que os sacos fossem abertos e todo o grão jogado no chão. Quando o monte ficou alto, Jesus orou e pediu a Pedro que colocasse fogo. As chamas queimaram apenas a palha. E em poucos minutos, todo o arroz estava limpo, pilado e sem nenhum grão quebrado. O fazendeiro
Admirado, comemorou, dizendo que havia aprendido um grande truque. Mais tarde, ele encheu o salão de arroz, decidido a repetir o processo sozinho. Mas sem o milagre de Jesus, o fogo subiu rápido, queimou todo o arroz e incendiou o depósito. Desesperado, ele tentou apagar, mas o incêndio se espalhou pela casa, curral, cocheiras e até pelos canaviais. O mercado pegou fogo, os animais morreram, escravos que tentavam conter as chamas também morreram e tudo virou cinzas. Apenas ele, a esposa e 2 filhos conseguiram escapar. Todo o dinheiro derreteu, a casa virou ruínas, o gado fugiu para o mato e foi devorado por feras. E assim, o fazendeiro voltou a ser pobre como antes.